Agora vamos iniciar nossa segunda parte do vídeo de logaritmos. Na aula de hoje, vamos ver logaritmo de uma potência, o decaimento radioativo e meia-vida e também mudança de base. Logaritmo de uma potência. Se b e y forem números positivos com b diferente de 1, se t for um número real, então nós temos o quê? O log de y elevado a t na base b é igual a t vezes o log de y na base b. Então, esse nosso t vai passar para antes do logaritmo multiplicando. Então, nós teremos t vezes esse nosso logaritmo. Por exemplo, log de 8 elevado a 4 na base 2. Nosso 4 vai passar multiplicando aqui. Então, ficaremos 4 vezes o log de 8 na base 2. Mesma coisa para aqui. Log de 9 elevado a 5 na base 3. Esse nosso 5 vai passar multiplicando aqui para esse lado. Então, ficaremos com 5 vezes o log de 9 na base 3. E aqui nós temos, por exemplo, também log de 25 elevado à oitava na base 5. Novamente, esse nosso expoente vai passar para antes do logaritmo multiplicando. Que é o que temos aqui, ó, 8 vezes o log de 25 na base 5. Decaimento radioativo e meia-vida. Cientistas observaram que, iniciando-se com a grande amostra de átomos de radônio, depois de 92 horas, metade dos átomos de radônio decairá para polônio. Depois de outras 92 horas, metade dos átomos de radônio remanescentes também decairão para polônio. Em outras palavras, depois de 184 horas, restarão apenas 1/4 dos átomos originais de radônio. Depois de outras 92 horas, metade do quarto remanescente, metade desse nosso quarto remanescente dos átomos originais de radônio decairão para polônio, deixando apenas 1/8 dos átomos de radônio originais após 276 horas. Depois de T horas, o número de átomos de radônio será reduzido pela metade, T sobre 92 vezes. Assim, depois de T horas, o número de átomos de radônio restante será igual ao número original de átomos de radônio dividido por 2 elevado a T sobre 92. Aqui T não precisa ser o múltiplo inteiro de 92. Por exemplo, pode ser após 5 horas, o número original do átomo de radônio será dividido por, aqui temos 2 elevado a 5 dividido por 92. Então, teremos 1 sobre 2 elevado a 5 dividido por 92 é aproximadamente 0,93. Isso significa que, depois de 5 horas, uma amostra de radônio irá conter 96,3% do número original de átomos de radônio. Como em qualquer amostra de radônio, a metade do número de átomos decairá para polônio em 92 horas. Dizemos que o átomo de radônio tem uma meia-vida de 92 horas. Alguns átomos de radônio existem durante menos de 92 horas e também há alguns que existem por muito mais do que 92 horas. Agora vamos para o conceito de meia-vida. A meia-vida de qualquer isótopo radioativo é o intervalo de tempo durante o qual, em uma grande amostra do isótopo, metade dos seus átomos decai. E aqui nós temos Marie Curie, que foi a única pessoa a ganhar prêmios Nobel tanto em física
quanto em química, e ela foi a pioneira nos estudos sobre decaimento radioativo. Decaimento radioativo. Se um isótopo radioativo tiver meia-vida, H, então a função que modela o número de átomos em uma amostra desse isótopo é A de T é igual a A0, em que esse nosso A0 é o número de átomos do isótopo na amostra quando o tempo é igual a zero. Esse é o nosso A0, é o número de átomos do isótopo dessa nossa amostra quando o tempo for igual a zero, vezes 2 elevado a menos t dividido por h, em que esse nosso h é a nossa meia-vida, nosso tempo de meia-vida. O decaimento radioativo do carbono 14 leva a uma maneira interessante de se determinar a idade de fósseis, florestas e outros resíduos de plantas e animais. O carbono 12, sem dúvida, é a forma mais comum de carbono na Terra. Ele não é radioativo e não decai. O carbono 14, radioativo, é produzido regularmente quando os raios cósmicos atingem a atmosfera superior. O carbono 14, radioativo, então, desce, inserindo-se nas plantas por meio da fotossíntese e nos animais por meio da alimentação. Quando uma planta ou um animal morre, ele para de absorver novo carbono, porque não estará mais envolvido nem em fotossíntese e nem vai estar se alimentando. Então não há novo carbono 14 absorvido. O carbono 14 radioativo na planta ou no animal decai, sendo que metade dele se perde após 5.730 anos. E essa é a nossa meia-vida do carbono 14. Como vocês podem ver, ele é bem maior do que a meia-vida do radônio, como tinha visto, que era 92 horas. A meia-vida do carbono 14 é bem maior, é de 5.730 anos. Assim, se medirmos a quantidade de carbono 14 como a porcentagem da quantidade total de carbonos nos restos de uma planta ou de um animal, poderemos determinar há quanto tempo ele morreu. O Prêmio Nobel de Química, em 1960, foi concedido a William Lieb pela invenção desse método de datação com carbono 14. Vamos, por exemplo, deixar essa parte que vimos sobre o decaimento bem prática. Suponha que um esqueleto de gato tenha sido encontrado em um velho poço e que a razão de carbono 14 para carbono 12 seja de 61%, da correspondente razão para organismos vivos. Aproximadamente quanto tempo esse gato morreu? Vamos primeiramente representar por T o número de anos desde a morte do gato. Vamos usar aquela fórmula que vimos para o decaimento radioativo. Vou voltar aqui. Vamos usar essa fórmula aqui. A de T é igual a A0 vezes 2 elevado a menos T sobre H. Usaremos essa fórmula. O que nós temos aqui? Nós temos que o nosso A de T vai ser 0,61, que é a forma decimal de 61%. Ah, Matheus, mas cadê o nosso A0? Não estou vendo aquele nessa questão. O nosso A0 aqui vai representar como se fosse 100%. E 100% na forma decimal é igual a 1. Então, vai ser 1 vezes essa nossa expressão aqui, o que dá essa mesma expressão. Para resolver essa equação para t, nós vamos calcular o logaritmo de ambos os lados dessa equação. Vamos botar o log. Aqui nós vamos botar o log de base 10, log comum, de 0,61, que é igual ao log de 2 elevado a menos t dividido por 5.730. Ah, Matheus, mas como é que assim essa expressão vai para cá? Lembre-se que quando nós fazemos o log e esse nosso número aqui estiver elevado a alguma coisa,
essa coisa pode passar multiplicando para antes do logaritmo. Vimos isso no começo da aula. Então, ao colocarmos o log nessa nossa expressão, 2 elevado a menos t dividido por 5.730, nós podemos passar todo esse nosso expoente multiplicando para antes do logaritmo. E foi justamente o que fizemos aqui. Colocamos o logaritmo e passamos essa nossa expressão multiplicando nosso logaritmo. Resolvendo essa equação para t, vamos isolar essa equação. Isolando t nessa expressão nossa, nessa nossa expressão, vamos ter o quê? Nós vamos ter que t vai ser igual a menos 5.730 vezes o log de 0,61 dividido pelo log de 2, e isso é aproximadamente 4.086. Como começamos com a precisão de apenas 2 dígitos, 61%, 0,61, nós não produziríamos uma estimativa tão exata. Assim, poderíamos estimar que o esqueleto tenha aproximadamente 4.100 anos. Vamos ver mudança de base. Se você quiser usar uma calculadora para calcular o valor de alguma coisa como o log de 73,9 na base 2, provavelmente vai precisar de uma fórmula para converter logaritmos de uma base para outra. Mudança de base para logaritmos. Mas por que isso aqui é útil, Matheus? Não são todas as calculadoras que vêm com a opção de você escolher a base do seu log, do seu logaritmo. Geralmente, nas calculadoras, o mais comum é vermos a calculadora com a base 10 e o logaritmo natural, que ainda veremos nas próximas aulas. Mudança de base para logaritmos. Se A, B e Y forem números positivos, com o nosso A diferente de 1 e o B diferente de 1 também, então nós temos o quê? O log de Y na base B vai ser igual ao log de Y na base A e o log de B na base A. E esse A, Matheus, vamos tirar da onde? Você pode escolher o A que for mais útil para você. Se você preferir colocar o A como 2, pode ser. Preferir colocar o A como 3, pode ser. Como 10, pode ser também. Aqui o A vai ser a sua escolha. Ele só tem que ser diferente de 1. Ele não pode ser 1. Mas pode ter qualquer outro valor aqui. E um caso especial dessa fórmula é conveniente para o uso de calculadoras. Como eu falei, o nosso A é igual a 10. Assim, vamos usar logaritmos comuns. Mudança de base com logaritmos comuns. Se B e Y forem números positivos e B diferente de 1, então nós temos que o log de Y na base B vai ser igual ao log de Y dividido pelo log de B. Agora vamos calcular o valor daquela expressão que vimos nos slides anteriores. O log de 73,9 na base 2. Vamos usar uma calculadora. E aqui o nosso B vai ser o quem? Vai ser o 2. E o nosso Y é 73,9. Vamos substituir naquelas fórmulas que vimos aqui no slide anterior. Vamos substituir nessa fórmula. E vamos usar um A igual a 10. E aqui nós vamos ter o log de 73,9 na base 2 vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao log de 73,9 dividido pelo log de 2. E colocando isso na calculadora, teremos aproximadamente 6,2075. A fórmula de mudança de base para logaritmos implica que o gráfico do logaritmo, usando qualquer base, pode ser obtido por meio de um alongamento vertical do gráfico do logaritmo usando qualquer outra base, supondo que ambas as bases sejam maiores que 1. Como mostrado no seguinte exemplo. Vamos esboçar os gráficos de log de x na base 2 e log de x, no intervalo que vai de 1 sobre 8 a 8. E vamos ver como se relacionam esses dois gráficos.
Aqui já está os nossos dois gráficos e temos que o gráfico em vermelho, esse nosso gráfico em vermelho, é o gráfico do log de x na base 2 e esse gráfico em azul é o gráfico do nosso log de x. A fórmula de mudança de base vai implicar o quê? Vai implicar que o nosso log de x na base 2 é igual ao log de x dividido pelo log de 2, como vimos na aula anterior, naquela questão de mudança de base. E o nosso log e a nossa expressão, nossa outra expressão, como 1 sobre log de 2. Nós temos o quê? Que 1 sobre log de 2 é 3,32. Isso significa que o gráfico de log de x na base 2, perdão, é obtido do gráfico de log de x por meio de um alongamento vertical por um fator de aproximadamente 3,32. De modo geral, para números positivos fixos a e b, nenhum dos quais igual a 1, a fórmula de mudança de base pode ser reescrita dessa forma. Log de x na base A é igual ao log de B na base A vezes o log de x na base B. Isso implica que o gráfico de log de x na base A pode ser obtido do gráfico de log de x na base B por o seu alongamento vertical por um fator de log de B na base A. E assim temos na nossa aula de hoje.